Olha que tal! Percebi que já tem um tempinho que eu não conto nada sobre como tem sido morar aqui em Buenos Aires por causa do doutorado. E nesses meses eu comecei a perceber várias coisas do dia a dia que eu não fazia ideia antes de chegar aqui. Algumas são curiosas, outras são engraçadas, algumas são bem diferentes do Brasil e outras eu só fui entender depois de passar por alguns perrengues mesmo. Então hoje eu resolvi contar algumas coisas que me surpreenderam vivendo aqui em Buenos Aires, como uma boa brasileira que sou. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que me surpreendeu aqui em Buenos Aires, com certeza foi o andar de ônibus. Não que eu não andasse de ônibus no Rio de Janeiro, tá? Mas porque eu demorei para entender mesmo como funciona por aqui. No Brasil, pelo menos, no Rio de Janeiro, a gente entra no ônibus, paga a passagem e pronto, acabou. Aqui não, aqui a gente tem que entrar no ônibus, dizer pro motorista onde você vai. E assim, eu não entendia quando ele me perguntava, né? Ou eu tava cansada, eu tava distraída, ou simplesmente eu não conseguia traduzir o que ele tava falando. E eu me lembro de uma vez, ele só perguntava, ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Só que assim, eu falei, moço, eu só quero ir, eu não tô te entendendo, me deixa entrar. E assim, depois de um longo tempo, eu entendi que aqui a passagem depende da distância que você vai percorrer. E existe uma tabela com vários valores. E o motorista precisa saber até onde você vai para ele poder te cobrar. Quando eu descobri isso, sabe, fez todo sentido. Mas até entender, eu me perdi algumas vezes ou fui cobrada demasiadamente por isso. Outra coisa que me chamou a atenção aqui em Buenos Aires foi ver como os pais participam muito da rotina das crianças. Isso pode ser uma impressão minha, tá? Mas é algo que eu tenho percebido bastante ao longo desses dias. Como eu ando muito a pé e uso transporte público, vou pra academia, vou pra faculdade, eu acabo vendo muita entrada e saída de escola. Então eu vejo crianças na rua, famílias indo pra lá e pra cá. E uma coisa que me surpreendeu foi ver muitos pais levando os filhos pra escola ou buscando, indo na padaria, passando lá na verduleria com a criança, no carrinho ou de mãos dadas. Coisa que, pelo menos na minha experiência no Brasil, eu via muito mais as mães fazendo. Pode ser uma impressão minha, tá? Mas foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção nos primeiros dias. Porque é muito comum a gente ver no Brasil as mulheres andando cheias de sacola, com a mochila das crianças, sua bolsa, indo pra lá e pra cá, e as crianças acompanhando muitas vezes. Uma outra coisa que me surpreendeu aqui, e essa é meio curiosa, foi perceber que é muito comum os homens, pelo menos eu vi muitos homens, não vi mulheres, assoando o nariz nos espaços públicos. Cara, já vi no aeroporto, no restaurante, na sala de aula, na rua. Os homens simplesmente param, pegam o lenço, assoam o nariz sem menor pudor, sabe? E eu confesso que no começo eu ficava meio... Isso tá acontecendo mesmo? Não é uma crítica, mas é uma diferença cultural que eu estou me acostumando ainda. Não é muito normal pra mim, mas quando eu vejo eu já não me estranho tanto. Outra coisa que eu demorei pra entender aqui, como funcionam os mercados. No Brasil a gente está acostumado com aqueles mercados grandes, os supermercados. Aqui não, aqui existem muitos mercados, existem os mercados grandes, mas é muito comum as lojinhas menores, sabe? Cada uma especializada em uma coisa. Então tem a verduleria, tem a carniceria, a confeitaria, a loja de limpeza, as lojas dietéticas, que são de produtos naturais, e você acaba resolvendo a sua vida indo em vários estabelecimentos diferentes. E uma coisa que eu percebi é que as pessoas, elas costumam ser bem simpáticas, principalmente quando percebem que eu não sou, né, que eu sou estrangeira.
Teve um dia em que eu entrei numa loja só pra comprar, tipo, duas coisas, dois itens. Era pra ser rápido. Só que daí o preço tava bom, e aí eu fui pegando uma coisa aqui, uma coisa ali. Quando eu vi, eu estava sem nenhuma mão e toda enrolada. E um funcionário veio até mim, pegou uma cestinha, me entregou naturalmente, né? E eu, graças, muitas graças. Ele, não passa nada, que é isso? Então eu super agradeci, ele sempre, não, que isso, não passa nada. Porque assim, isso me estranhou, porque no Brasil nunca aconteceu comigo, tá? E quando eles veem que eu, né, sou brasileira, eles logo me perguntam de onde, já querem puxar conversa ou tentam entender se meu espanhol mequetrefe. Mas assim, é uma coisa que vem me surpreendendo. Sempre eu sou muito bem recebida. Uma outra coisa que eu tenho tentado fazer aqui é aproveitar muito, assim, os espaços da cidade. Teve um dia que eu acordei meio desanimada, meio borocochô, e decidi que, assim, não ia ficar em casa. Então eu fui pra academia, depois resolvi ir conhecer um parque que fica aqui perto, né, que é o Parque Chacabuco. É um parque enorme, tem um rosedal lindíssimo. Aí tem feira, tem espaço cultural, tem gente caminhando, família, criança, gente tomando seu mate. Nesse dia tinha também feirinha ao ar livre, com artesanato, roupa, comida, sabe? Tinha também um evento de anime com um monte de adolescente fantasiado, dançando, tirando fotos, super animados, muito engraçado. Eu até comprei um chaveiro da Sailor Moon, mas mesmo assim eu tava de roupa de academia, então as crianças, assim, os adolescentes me olhavam, tipo assim, o que você tá fazendo aqui, maluca? Sai que aqui não é o seu espaço. Mas foi muito divertido. Eu lembrei muito da minha época de adolescente. Depois comi um choripan, que é uma delícia, né? Que é basicamente um sanduíche de linguiça. E assim, nessas horas eu paro, penso nesses perrengues e percebo que tá sendo tão legal, tão especial poder viver isso aqui por conta do doutorado, sabe? São coisas que a gente só vai ver, só vai surpreender quando a gente tá aqui vivendo, não como passando, né, como turista, mas são nesses pequenos trajetos, nessas pequenas descobertas que a gente vê o nosso jeito de viver, a gente presta atenção nas diferenças, porque assim, faz parte da experiência, né? Tá fazendo parte da experiência morar aqui e ver como as coisas funcionam, como as pessoas usufruem do espaço. Então o espaço público é aproveitado. Não que no Rio de Janeiro não aconteça, mas é muito diferente. Porque às vezes a gente está tão absorvido das nossas coisas, das nossas funções, das nossas tarefas, que a gente não admira a praça da esquina da nossa casa, a gente não admira as coisas que vão acontecendo no entorno, sabe? Mas é isso, assim, tá sendo bem incrível essa experiência de poder olhar os outros, ver a cultura, ver, sabe, as coisas acontecendo, a cultura do outro. Tá sendo muito legal. E essa experiência, graças mesmo ao doutorado, porque sem ele talvez isso não estaria acontecendo e também eu não estaria percebendo, né, essas minúcias. Mas é isso, eu ainda tenho alguns longos meses por aqui, espero ter mais coisas para falar de Buenos Aires. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!